Sejam bem-vindos novamente. Essa aula é a aula 3 da apostila 1 do material de vocês, tá? Física 2. Ela é sobre lei de Coulomb e, a fim de exercitar, nós iremos resolver hoje 3 questões mostrando como esse conteúdo pode ser cobrado no vestibular. A primeira questão que eu escolhi para trabalhar com vocês é a segunda questão dos exercícios de fixação. É uma questão da Unicamp e ela traz um certo grau de contextualização e, por isso, pode ser considerada, sim, uma questão estilo Enem. Então, vamos à questão. A atração e a repulsão de partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. A título de curiosidade para vocês, a pintura eletrostática ela se baseia no princípio de carregar eletricamente as gotas de tinta e como essas gotas elas vão ter a mesma carga, vai haver uma repulsão entre elas. E essa repulsão vai fazer com que a tinta acabe atingindo uma área de superfície maior do que atingiria normalmente se não houvesse essa carga. Então ela facilita o processo de pintura, tá? Continuando aqui a questão. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Bem, a situação ilustrada é essa e ele quer o vetor resultante agindo sobre essa carga central. Bem, para isso a gente vai comparar individualmente a ação de cada uma dessas cargas do vértice sobre essa carga central e depois encontrar uma força resultante. Bem, de início, entre essas duas cargas, as cargas possuem sinais opostos, então existe uma força atrativa entre elas. Então a gente já pode representar a primeira força aqui. Essa segunda carga aqui de baixo, ela possui o mesmo valor dessa. Sinais opostos. Sinais opostos vai haver uma força atrativa. Então a gente já pode representar aqui. Já com relação a essa. Bem, essa carga é negativa e essa também é negativa. Ou seja, vai haver uma força de repulsão, não mais de atração entre elas. Então a gente vai ter outra força aqui, só porque dessa vez é essa repelindo essa. Da mesma forma, em comparação com essas duas, a gente vai ter essa outra força. E, bem, como essa carga está no centro do quadrado, significa que todas essas distâncias são iguais, que representam a metade da diagonal do quadrado. E como essa força maior e essa maior são iguais, e da mesma forma, essa menor e essa menor são iguais, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais, a gente pode fazer uma simples resultante, que vai ser essa força aqui do meio. Vai estar justamente dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais, esse ângulo entre as forças. Então a nossa resultante vai ser nessa direção, o gabarito é o item D. O item D. Uma observação importante de comentar aqui é que nessa situação específica, se você for analisar, o produto entre essas duas cargas, considerando que na forma está em módulo, vai dar Q ao quadrado. O produto dessas duas cargas, considerando também que na forma está em módulo, vai dar 2Q ao quadrado. Então, quando você colocar na lei de Coulomb, essa força que esse exerce atraindo esse, vai ser Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E a força que esse exerce repelindo esse, vai ser 2K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ou seja, essa força maior que eu ilustrei, em comparação com essa menor, eu posso afirmar que ela é o dobro dela, porque o valor dessa carga é dobrado. Essa é uma observação interessante que não foi cobrada nessa questão, mas poderia ser cobrada em uma outra questão. Agora nós iremos para uma segunda questão, que é uma questão um pouco mais elaborada. É a segunda questão dos exercícios propostos. Mas antes disso eu iria apagar essa questão que nós acabamos de resolver. Exercícios propostos, segunda questão. É uma questão da Mackenzie e ela traz um raciocínio um pouco mais elaborado, porque ela mistura um pouco de noção de plano cartesiano. Então é uma questão que pode ser considerada assim, estilo de um vestibular militar, estilo de uma segunda fase de um vestibular tradicional, tá? É mais ou menos nesse estilo.
Vamos à questão. Nos pontos A, 2, 2, B, 2 e menos 1, C, menos 2 e 1 do plano cartesiano são colocadas, respectivamente, as cargas elétricas pontiformes, QA 1,2 microcoulomb, QB menos 1 microcoulomb, QC 1,6 microcoulomb. Então, vamos logo ilustrar essa situação. A gente vai ter o plano cartesiano, a gente vai ter a carga A no ponto 2, 2, ou seja, 2 no eixo das abscissas, 2 no eixo das ordenadas. A gente vai ter a carga B no ponto x igual a 2, y a menos 1, ou seja, 2 menos 1. Menos 1. E um terceiro ponto, C, menos 2 menos 1. Ou seja, aqui. Bem, respectivamente, A, B e C. Vou colocar aqui o valor das cargas. Que A vale 1,2 microcoulomb, QB vale menos 1 microcoulomb e QC vale 1,6 microcoulomb. Considerando que a experiência foi realizada no vácuo, ou seja, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, e que as distâncias são medidas em metros, ou seja, o que a questão está nos querendo dizer é que está em unidades SI, não necessita converter as distâncias. A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga QB, situada em B, é. Ou seja, ele quer a resultante que atua sobre essa carga QB. Bem, de início, uma observação primária seria que, como essa carga B é negativa e A e C são positivas, tanto A quanto B tanto A quanto C irão atrair B. Então a gente vai ter uma força atrativa aqui e uma outra força atrativa aqui. Força que A exerce em B e força que C exerce em B. Agora, a gente necessita encontrar o valor dessas forças. Se vocês observarem, a distância nos foi dada através do plano cartesiano. Por quê? Porque esse ponto que a carga B está situada é o ponto 2 no eixo das abscissas. E esse ponto da carga C é o ponto menos 2 do eixo das abscissas. Como ambos possuem a mesma ordenada, significa que eles são uma linha paralela à linha das abscissas, ou seja, a simples subtração entre os valores das abscissas já nos fornece a distância entre eles. Caso eles não tivessem, fosse uma linha um pouco inclinada, a subtração não iria nos fornecer. A gente ia ter que realizar o teorema de Pitágoras, né? Que é descrito naquela fórmula da distância entre dois pontos, lá da parte mais de geometria analítica. Mas nessa situação não. Uma simples diferença, uma simples observação pode se perceber. Se esse ponto é menos 2, essa distância vale 2. Se esse ponto é 2, essa distância também vale 2, ou seja, essa distância total é 4. Da mesma forma, se aqui é 2, essa distância é 2. Se aqui é menos 1, essa distância é menos 1. Lembrando novamente que não existe distância negativa. Juntando 2 com menos 1, juntando esse 2 com esse 1, vai dar 3, ou seja, esse comprimento é 3. Então a gente tem que essa distância é 3, essa distância é 4. Vamos iniciar com a força que A exerce em B. Vamos encontrar o valor dessa força. Vamos lá. Força que A exerce em B eu vou chamar de FAB. Bem, primeiro, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1
vou chamar a carga de A, 1,2 microcoulomb, vezes a carga de B, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é 3, ao quadrado vai ficar 9. Bem, de onde surgiu esse 10 a menos 6? Esse micro é um prefixo que ele pode ser utilizado em várias situações. Ele pode ser utilizado com metro, e ele indica para a gente o valor de 10 a menos 6. Alguns prefixos são importantes vocês saberem, porque são bastante recorrentes em questões. Os prefixos mili vale 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12. E os prefixos de aumento, quilo 10 ao cubo, mega 10 à sexta, giga 10 à nona e tera 10 elevado a 12. Tá? São os principais prefixos, fora aqueles mais comuns, como centímetro, o Czinho vale 10 a menos 2, e que são mais utilizados no ensino fundamental. Então, basicamente, a carga A vale 1,2 microcoulomb. Eu representei 1,2 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 é o micro, porque eu converti para unidades no SI. E o QB vale menos 1 microcoulomb. Eu botei o 10 a menos 6. Por quê? Porque esse menos 1, como na forma está em módulo, eu não vou colocar o sinal. Então, vai ficar só 10 a menos 6. Agora, realizando os devidos cancelamentos, eu posso cortar esse 9 com esse 9. E esse 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6, pode-se utilizar uma regra da matemática, o produto de potências de mesma base. A regra é que se conserva a base, somos os expoentes. Então, quando eu multiplicar 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6, a base continua 10. E o expoente vai ser 9 somado com menos 6, 3. 3 somado com menos 6, menos 3. Ou seja, isso tudo para a gente vai resultar em 10 a menos 3. Como sobrou 1,2, isso aqui é 1,2 vezes 10 a menos 3. Certo? Como é força dada em Newton. Agora nós iremos para a força que C exerce em B. Pois bem, inicialmente colocando a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. A carga do C, 1,6 microcoulomb, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 6. A carga de B vai ficar só o 10 a menos 6, pela mesma explicação que eu fiz no item anterior, tá? O sinal é negativo, mas na fórmula está em módulo, ou seja, eu não vou colocar esse valor negativo. Dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é 4, ao quadrado vai dar 16, eu já vou colocar aqui diretamente o 16. Pelo mesmo raciocínio do item anterior, eu já posso dizer que esse 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6, já vai dar 10 a menos 3. Por quê? Repete a base e somos expoentes. 9 menos 6, 3. Menos 6 vai dar menos 3. Então eu já vou colocar aqui direto, 10 a menos 3. Agora a gente quer encontrar o outro valor. Bem, 1,6 dividido por 16, para facilitar a conta, a gente pode fazer o seguinte procedimento. A gente avança a vírgula uma casa para frente, nos dois, e aí a gente vai parar de trabalhar com valores com vírgula, e fica muito mais fácil. No caso aqui, se eu avançar essa vírgula uma casa para frente, fica 16. E nesse de baixo, se eu avançar uma casa para frente, vai aparecer um zero, vai ficar 160. Então, quando eu dividir 16 por 160, vai sobrar um 10 embaixo. E 9 dividido por 10 vai dar 0,9. Essas contas, elas poderiam ser resolvidas diretamente. Mas lembrando a todos que o grande objetivo é um vestibular. E em um vestibular, a resolução, quanto mais rápida ela for, melhor é, porque você não necessita mostrar os cálculos para um corretor, você necessita apenas encontrar a resposta certa. Então, esses cancelamentos, esses raciocínios mentais, eles ajudam muito a poupar tempo. Então, a gente ficou com esses dois valores.
Essa força que A exerce em B vale 1,2 e essa força que C exerce em B vale 0,9 vezes 10 a menos 3. Eu vou representar essa situação aqui um pouco maior para ficar mais fácil de observar. Eu vou ter uma força aqui e eu vou ter uma força aqui, certo? Essa força vai valer 1,2 vezes 10 a menos 3 newton e essa força vai valer 0,9 vezes 10 a menos 3 newton. A partir daqui, como a gente está procurando a resultante, bastaria utilizar o famoso teorema de Pitágoras. Mas não é necessário. A gente pode utilizar uma dica bastante interessante da matemática. Os dois triângulos básicos, triângulos retângulos, que são chamados triângulos pitagóricos, que mais caem em vestibular são dois. É o triângulo 3, 4, 5 e o triângulo 5, 12, 13. A grande maioria dos triângulos que aparecem em questão são ou exatamente esses triângulos ou então múltiplos dele. Múltiplos em que sentido? Multiplicando todos os lados por um dado valor. Por exemplo, 3, 4, 5. Se a gente multiplicar todos os lados por 2, a gente vai ter o triângulo 6, 8, 10. Se a gente multiplicar o 3, 4, 5, todos os lados por 0,5, a gente vai ter 1,5, 2 e 2,5. Compreenderam? É o mesmo triângulo, mas multiplicado por um determinado valor. Se vocês observarem bem essa situação, esse lado, 0,9 vezes 10 a menos 3, equivale a 3 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. Certo? E esse 1,2, ele equivale a 4 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. Lembrando todos que é dado em Newton. Percebam que aqui apareceu 3. Aqui apareceu 4. Ora, estamos trabalhando com um triângulo retângulo. O terceiro lado é o 5. Então, esse lado aqui vai ser 5, certo? 5. Só porque esse triângulo é o 3, 4, 5 multiplicado por 0,3 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. Então, 5 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. Vou acrescentar aqui. Quando eu multiplicar 5 vezes 0,3 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 newton. Alternativa C. E a força representando aqui, tá, seria para cá, seria no meio. E lembrando que a gente utiliza Pitágoras, porque eu posso transladar esse vetor aqui para cá. E como esse ângulo aqui é reto, basicamente um triângulo retângulo é só usar Pitágoras, tá? Então é muito importante salientar isso. A maioria dos triângulos retângulos que aparecem em questão não é necessário fazer Pitágoras. São múltiplos dos triângulos 3, 4, 5 ou o triângulo 5, 12, 13. Triângulo 3, 4, 5, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Triângulo 5, 12, 13, catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Então essa vai ser a questão 2, uma questão um pouco mais elaborada. E agora nós vamos para uma questão um pouco mais simples, uma questão de vestibular tradicional, mas mais primeira fase. Uma questão que seria plausível para uma primeira fase de UVA, mas primeiro vamos apagar essa questão.
Bem, a terceira questão que iremos resolver é a oitava questão dos exercícios propostos. Exercícios propostos. Questão 8. É uma questão da PUC do Rio de Janeiro e ela representa também uma questão estilo U. Vamos à questão. 3 cargas elétricas estão em equilíbrio ao longo de uma linha reta, de modo que uma carga positiva mais Q está no centro de 2 cargas negativas, menos Q e menos Q. E 2 cargas negativas, menos Q e menos Q, estão colocadas em lados opostos e a mesma distância d da carga Q. Então a situação que ele nos dá é essa. É uma carga Q mais Q e 2 cargas menos Q menos Q. Há uma mesma distância d da carga central. Certo? É essa a situação que ele ilustra para a gente. Se aproximarmos as 2 cargas negativas para d sobre 2, ou seja, para metade da distância da carga positiva, para quanto temos que aumentar o valor da carga Q, de modo que o equilíbrio de força se mantenha. E ele chama a carga final Q de Q'. Bem, de cara, se essa carga, se o produto dessas cargas é igual ao produto dessas cargas e as distâncias são as mesmas, eu posso afirmar que a força atrativa que essa carga exerce nessa é igual à força atrativa que essa carga exerce nessa. E até por isso que a situação está em equilíbrio. Só porque ele vai alterar essa distância para metade da distância inicial. Nessa situação, ele quer saber o valor da nova carga para que o equilíbrio se mantenha. Ora, se eu estou aproximando a mesma distância, a força vai variar, mas vai variar na mesma quantidade, na mesma proporção, dos dois lados. Ou seja, a carga mais Q vai continuar em equilíbrio independente da distância, contanto que a distância dos dois lados sejam iguais. Então, a resposta dessa questão é Q' igual a 1Q, item A. Eu escolhi essa questão, embora ela seja bastante simples, porque dá para comentar um pouco daquela noção de proporção numa questão que não foi cobrada aqui. Por exemplo, ele nos diz de aproximar a distância d sobre 2. Ora, o que aconteceria com a força se aproximarmos a distância d sobre 2? Se essa fosse a pergunta, se na verdade fosse só 2 cargas envolvidas. Pela fórmula, F igual a K, Qzinho por D ao quadrado, ou o módulo de Q1, Q2, se eu não estou variando as cargas nem o meio, ou seja, não varia constante, todo esse numerador se comporta como constante. Então, o que vai variar vai ser a distância e a força. Pela situação, pode-se observar que elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a distância aumenta, a força diminui. E vice-versa. Quando a força aumenta, a distância diminui. Mas diminui de que forma? Ora, a distância está ao quadrado. Então, a força vai variar com a proporção ao quadrado. Por exemplo, se a distância for dobrada, 2 ao quadrado é 4. Então, a força fica dividida de 4. Se a distância for triplicada, 3 ao quadrado é 9. Então, a força fica dividida por 9. Como, nesse caso, a distância foi dividida por 2, a força vai ser aumentada 2 vezes ao quadrado. Ou seja, vai ser multiplicada por 4. Então, é uma noção que não foi cobrada nessa questão, mas acontece nessa situação que ele ilustrou. Aconteceria, embora não tenha sido o objeto de pergunta dele. Então, foi basicamente isso. As 3 questões, uma estilo Enem, uma estilo vestibular militar ou vestibular tradicional segunda fase e um estilo vestibular tradicional primeira fase em estilo UVA, né?
Então o conteúdo foi esse, espero que vocês tenham gostado.